Jesus Cristo, aleluia. Nós vamos essa noite meditar um tema assim muito simples, porém muito interessante e muito oportuno. Nesse dia que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor e também pela ocasião que nós estamos passando nessa temporada, né? A gente sempre tem o hábito de dizer assim, eu vou à igreja, você vai na igreja, eu vou limpar a igreja, vou lá decorar a igreja. E eu fui na igreja hoje, a igreja está fechada, a igreja está aberta, a igreja, né? A gente tem essa forma, já é um hábito nós falarmos a igreja, chamamos esse espaço físico de igreja. No entanto, esse espaço físico não é a igreja, esse espaço físico é um salão de oração, casa de oração. Jesus fala, né, que isso aqui se chama casa de oração. A gente vê quando ele chama a atenção dos mercadores que estavam naquela ocasião, então, fazendo comércio na casa de oração. Ele fala, este lugar é casa de oração. Esse espaço, portanto, onde nós congregamos aqui, ou outras pessoas nos seus respectivos, se chama casa de oração e que a gente se habituou a chamar de igreja. Mas igreja, na verdade, não é um templo, não é um imóvel. A igreja, na verdade, é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Uma pessoa sozinha não é igreja. A igreja é o ajuntamento de pessoas. É a congregação reunida, é uma assembleia, é um ajuntamento. É uma comunidade de pessoas com a mesma fé, com a mesma visão, para o mesmo fim espiritual. Aleluia. E isso é o que chama-se de igreja. Essa é a parte chamada igreja. E a Bíblia Sagrada, ela tem várias colocações, metáforas, colocações, comparações para a igreja do Senhor ser melhor compreendida no seu funcionamento. Ela é chamada também de edifício, ela é comparada a um edifício, ela é comparada a um corpo, ela é comparada a uma lavoura e ela é comparada também a uma noiva, a igreja do Senhor. E nós vamos ler o versículo de base aqui da nossa abertura, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus Cristo, pela primeira vez, usa essa expressão igreja. Jesus Cristo foi quem usou pela primeira vez essa expressão. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz o Senhor Jesus para seus discípulos, e no caso aqui também a Pedro, ele falou, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus fala sobre esta pedra. Jesus é a pedra. Pedro é uma pequena pedra, é fagulha de pedra, é caquinho de pedra, é uma areinha da pedra. Jesus, sim, é a pedra principal. E ele, quando fala esta, ele está se referindo a si. Se ele estivesse se referindo a Pedro, ele ia falar essa. Então ele fala, e sobre esta pedra edificarei a minha, disse Jesus, a igreja dele, a minha igreja. Quem edifica a igreja? Jesus edifica a igreja, ele fala, edificarei. Quem edifica a igreja? Jesus. E a igreja de quem? É de Jesus. E ele fala, a minha igreja. Aleluia. E ele afirma, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, viu, queridos? Isso já é bastante positivo, suficiente para nós erguermos a cabeça e avançarmos esta noite e amanhã também, e todos os dias. Aleluia. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, ele também afirma, o apóstolo Paulo, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Qual é o alicerce? Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro alicerce para a igreja do Senhor, porque ele já existe, ele é perfeito, é pleno, é permanente, é exato, ele se chama Jesus Cristo, aleluia. Ele é o dono, ele edifica a sua igreja. A igreja dele como edifício,
ele fala lá, o apóstolo Paulo, que em Efésios 2:20, que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Sim, como pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra de esquina, né? É a pedra que nós lemos lá em cima, que Jesus falou que ele é. A pedra angular, a pedra de esquina, é a pedra usada como ponto de partida de uma construção, de um edifício. A pedra principal, ela que dá base, que norteia todas as demais, para que o prédio fique seguro, exato e possa ser erguido em segurança. Jesus Cristo é essa pedra de esquina, pedra angular, a pedra que ficava no ângulo da construção, e a partir daquela todas eram miradas, aleluia. E ele continua falando aqui em Efésios capítulo 2, verso 1, ele fala, no qual todo edifício é ajustado para tornar-se santuário do Senhor. E ele vai lá, o apóstolo Pedro fala também, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Nós somos, queridos, pedras vivas que vão sendo assentadas sobre a pedra principal, Jesus Cristo dando suporte. Lembra aquela história que Jesus Cristo conta de uma casa que foi construída sobre a rocha? A parábola que Jesus conta de uma casa que foi construída sobre a rocha? E, pois é, nós estamos nessa condição aqui nesse estudo. Jesus Cristo, a rocha, a pedra principal, e nós então estamos sendo edificados em Jesus Cristo. Aí alguém pergunta assim, mas por que não somos tijolos? Por que somos pedras? Ora, tijolos, eles são fabricados todos numa mesma forma, no mesmo modelo, no mesmo tamanho, e você não consegue diferenciar um tijolo do outro, porque sai tudo dentro de um mesmo padrão. Agora as pedras, não, a pedra, ela tem, cada uma tem a sua forma própria. Não existe uma pedra igual a outra. Ainda que eles tentem traçar o mesmo diâmetro numa pedra para ser usada na obra, mas ela não fica exata, ela fica com as suas desuniforme nas suas aparas. E assim ele fala que nós somos essas pedras vivas que somos, então vamos edificando esse edifício espiritual para ser morada do Senhor, nós. E a junção das pedras, eu, você, tu, ele, nós, vós, juntamos todo mundo e vamos sendo edificado e formando esse templo, esse santuário, essa morada do Altíssimo, aleluia. Pedras que não podem ser gastas com o tempo, porque tem pedra que é arenosa, né? Tem pedra de sabão, tem pedra arenosa, tem pedra toda cheia de trincas, que não tem, pedras que não servem. Nós temos que ser aquela pedra robusta, pedra dura, pedra inabalável em Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Vocês imaginam aquelas construções, quantas que nós vemos, né, por fotos, e às vezes algumas cidades por aqui ainda tem, construções feitas de pedra, são construções que resistem a terremotos. Vem terremotos e aquelas construções continuam inabaláveis. Não, você não vê trinca naquelas construções feitas de pedra. No entanto, construções feitas de tijolos, elas se deterioram com o tempo, vão se quebrando, vão se decompondo, se desfazendo. E as pedras precisam estar unidas no cimento do amor. Aleluia, esse cimento do amor que nos une, o amor de Jesus Cristo, para nós formarmos este templo de adoração ao Senhor e oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Mas ele alerta lá em 1 Coríntios 10, ele fala assim, olha, veja cada um como constrói esta casa, veja cada um como constrói esse santuário, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, queridos, porque tem pessoas que estão construindo sua vida em cima de riquezas, tem pessoas que estão construindo seu futuro, sua vida, como aquele homem daquela parábola que Jesus conta, que ele acumulou para si
acumulou para si riquezas e mais riquezas e riquezas e mais riquezas. E quando ele achou que ele já tinha muito, ele viu que não comportava nos seus celeiros, e ele construiu outros celeiros para guardar toda a sua riqueza, e ele se sentiu seguro, porque ele tinha muita riqueza. Mas dinheiro não é segurança. O Senhor fala muito bem isso naquele caso. Pessoas também constroem o seu futuro, a sua perspectiva de vida em cima do seu conhecimento, do seu intelecto, dos seus diplomas que ele conseguiu com o passar do tempo. Mas isso também não dá garantias. Também são coisas vulneráveis. A nossa casa, a nossa vida deve ser edificada em Jesus Cristo, sobre essa palavra, sobre as palavras do Senhor. Ela deve ser a estrutura da nossa vida. A palavra do Senhor deve ser Jesus Cristo, o verbo vivo, a palavra viva. Quem nele está firmado não será confundido, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero ainda, para não rompermos muito com o nosso horário, queridos, e abreviando, e eu quero aqui também passar para a situação quando nós somos comparados como igreja do Senhor a um corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo fala muito sobre essa questão de nós sermos corpos de Cristo, que o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros. Veja bem, um corpo tem muitos membros, mas é um corpo. Tem muitos membros com funções diferentes, mas é um corpo. A função que esse dedão faz não dá para o outro fazer. Esse dedo aqui tem função específica que os outros não conseguem. E assim por diante, a função que tem o meu joelho, eu não consigo fazer com o meu cotovelo. E assim por diante vai o nosso corpo, a função que tem os pés, ele não dá para ser feito com as mãos, porque eu não posso andar sobre minhas mãos, eu tenho que andar sobre os meus pés. Então meus pés que estão lá, parecem tão desprezados lá no chão, né? Tão pouco vistos, mas eles que suportam todo o peso do meu corpo sobre eles. Como são importantes nossos pés. E assim o apóstolo vai falando que o corpo nosso, ele é composto de todos os membros, de tantos membros, e todos os membros são importantes na mesma medida. Não existe uma parte do corpo que seja menos ou outra mais, mas todos são igualmente importantes. Deus dispôs cada membro no corpo, segundo a vontade dele. Já pensou se todas partes do corpo fosse uma só? Se tudo fosse braço, o corpo todo, onde estaria o corpo? Né? E assim há muitos membros, mas um só corpo. Aleluia. Você teria coragem de amputar uma parte do seu corpo, um membro do seu corpo, por achar que ele é de pouca importância? Ah, ele me vale tão pouco, ele é tão insignificante, eu vou cortar e jogar fora. Você pode também pegar e desligar do corpo, e você acha que se eu desligar um dedo do corpo, ele vai continuar vivo? Se eu desligar esse dedo do meu corpo, porque eu achar que ele tem pouca importância, ele vai continuar vivo? Não, se eu separar ele do corpo, seguramente ele vai necrosar, porque ele vai estar morto. Não dá para ficar desligado do corpo de Cristo, queridos. Nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, a igreja que Jesus Cristo edifica, firmada na palavra do Senhor, em Jesus Cristo a rocha. Nós estamos plantados no Senhor, edificados no Senhor como pedras. Nós somos como corpo, como membros. Nós não podemos esquecer disso, queridos. Há pessoas que falam assim, não, eu não preciso fazer parte de uma igreja, eu não preciso ir na igreja. Lá em Hebreus, no capítulo 10, o apóstolo que escreveu Hebreus diz assim, não deixem de congregar, como é costume de alguns. A gente vê o tempo todo Jesus Cristo estando no templo e congregando, alimentando a igreja dele, a igreja indo aos pés de Jesus receber alimento. Os discípulos, os seguidores, os servos de Jesus estavam sempre ali para receber alimento, era o corpo do Senhor, cada discípulo exercendo a sua função no reino. E assim a gente vê que Jesus Cristo manifesta-se com o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, foi a sua igreja que estava reunida.
estava em unidade. Nós temos que estar reunidos e precisamos estar também unidos. Como corpo, a mão está unida ao meu corpo e por isso ela tem vida. Se a minha mão se desconectar do corpo, ela perde a vida. Não se desconecte da igreja, do corpo de Cristo, porque senão você fica sem vida. Nós precisamos ter vida. Ninguém tem vida própria, ninguém tem vida própria espiritualmente. A nossa vida vem de Jesus Cristo, o sangue de Jesus a correr em nós, gerando vida através do sangue de Jesus, aleluia. Nós somos várias pessoas, a igreja do Senhor, e formamos um só corpo, aleluia. Cada um de nós tem a importância devida. Tem um que gosta de decorar a igreja, né, irmã Daísa? Tem outro que gosta de limpar a igreja. Tem outro que gosta de chegar aqui para regular o instrumento e tirar o tom da música. E assim, tem outro que já gosta de fazer, preparar os louvores que vai cantar. E cada um gosta de fazer uma função. Outro gosta de trabalhar com as crianças, outro com os jovens. E outro gosta de preparar as festividades da igreja. E assim é o nosso corpo, cada corpo com a sua função, e a igreja do Senhor, corpo de Cristo, cada um na sua função, exercendo, e vai tudo no equilíbrio, tudo ali funcionando em harmonia, e assim o corpo cresce. Não há partes atrofiadas, porque todos estão trabalhando para benefício do corpo. Todos trabalham com a visão de ser um corpo, aleluia. Olha, queridos, é maravilhosa essas colocações que a palavra do Senhor nos traz para nos ensinar que nós não podemos ficar solitários. Nós não podemos nos desvincular do corpo de Cristo, nos desmembrar do corpo de Cristo. Isso não vai dar certo. Se você é pedra nessa construção, você não pode deixar o templo do Senhor desmoronar. Se a pedra é removida, compromete, faz falta uma pedra que é removida de uma parede, de um muro, da colocação que ela tem. Nós precisamos estar atentos a que o Senhor nos chamou a fazer nesse plano dele de igreja sua, aleluia. Quero também nessa noite falar ainda, tudo de forma breve, né, queridos, sobre lavoura, que ele também disse que nós somos lavoura do Senhor. Quem faz crescer a lavoura? Apóstolo Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, né? Mas quem deu o crescimento? Foi Deus. Deus dá o crescimento. Ele aqui já compara uma lavoura. E ele fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, tá, queridos? E ele fala de modo que não importa nem quem planta, nem quem rega. Importante sim, é Deus que dá o crescimento. Glória a Deus. Viu? Nós somos a lavoura do Senhor, nós somos plantados, nós precisamos dar frutos também. Nós plantamos, mas nós também precisamos dar frutos. Nós regamos a planta, plantamos a planta, mas nós também precisamos dar frutos. Aleluia, porque o Senhor Jesus também nos compara lá em João capítulo 15 como uma videira enxertada nele, né? Jesus é a videira. Deus é o agricultor que cuida da videira. Videira é Jesus, pé de uva, videira, né? E nós, os galhos que fomos enxertados, porque nós sem Jesus, nós éramos árvore brava, nós éramos planta brava, não servia para nada, nós éramos perigosos sem Jesus. A gente era, diz a palavra lá em Romanos, jambuzeiro bravo. Não dava fruto prestável, não, era veneno. Mas a partir do momento que nós somos enxertados em Jesus Cristo, nós passamos a dar frutos bons. Aleluia. A gente sem Jesus, a gente faz muita coisa atrapalhada, né? Mas a partir do momento que a gente está ligado a Jesus Cristo, que nos filiamos a Ele, nos tornamos membro do corpo dele. Aleluia. Nós começamos a produzir fruto bom, fruto do Espírito, paz, paciência, temperança, alegria, amor, frutos que nós passamos a produzir uma vez que nós estamos enxertados no Senhor. E tem mais, hein? Precisamos produzir fruto. Nós não podemos ser estéreis, que se nós formos estéreis, ficar dando só florzinha cheirosa, o Senhor corta, porque não basta dar flor, precisamos dar frutos.
Glória a Jesus, aleluia. Lembre-se, querido, Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Deus é o agricultor e nós somos plantio dele. Aleluia. Nós estamos enxertados em Jesus Cristo. Bora dar fruta, hein, queridos? Bora fazer a obra do Senhor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E o Senhor está procurando trabalhadores. Ele fala para nós, rogue ao Senhor que mande trabalhadores. A gente sente falta disso na obra, né, queridos? Às vezes a gente está aqui e está precisando de braços para trabalhar. Quanto mais, melhor. É onde não falta emprego, onde não falta serviço, é no reino de Deus. Sempre há vagas, há muito o que fazer. Vem ser trabalhador no reino do Senhor, vem produzir frutos, aleluia. Finalmente, queridos, eu quero abordar com você sobre a noiva do Cordeiro, que nós também somos chamados, aleluia. Conhece a parábola das 10 virgens? Todos conhecem, né? A parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens, que haviam 10 moças se preparando para o casamento e 5 estavam no ponto, porque elas estavam com azeite nas suas lamparinas, prontinhas, atentas, a hora que o noivo ia chegar e chamá-las. Mas tinha outras 5 que estavam distraídas, desapercebidas, não estavam levando muito a sério, não estavam dando muito ouvido a que o Senhor falava, que ele ia voltar. O noivo falava que ele ia voltar, ele não marcou dia nem hora, mas ele falou, eu vou voltar. E aí, quando ele voltou, 5 virgens estavam atentas, vigilantes e prudentes com azeite, e outras não. E nós conhecemos essa parábola desde nossa infância, né? Desde quando nos convertemos a Jesus, conhecemos a parábola das 10 virgens. Jesus é o noivo e nós somos a noiva de Jesus. O Senhor nos chama a nós estarmos preparados para esse encontro com Ele. Jesus Cristo vem, Ele não marcou data, apenas o Pai sabe a data. Mas Ele assegurou que Ele vem, em João 14, Ele fala, não se preocupem, não fiquem atordoados, não se desesperem, porque eu voltarei e vou levar vocês para meu Pai. E quando ele entra lá em Apocalipse, dando as revelações a João, lá no capítulo 19 de Apocalipse, ele fala, regozijem-se, vamos nos alegrar da glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aleluia. Esse é o dia mais esperado da igreja, o corpo de Cristo, aleluia. A noiva do Cordeiro, de se encontrar com Jesus Cristo, queridos. Nós, quando fazemos todo esse dia a dia nosso com o Senhor, nossas manhãs com Deus, nossos devocionais com o Senhor, nossas vindas ao templo, que é a casa do Senhor, produzindo essas lives, fazendo os nossos jejuns e orações, ministrando a palavra do Senhor, incentivando e motivando aqueles que estão abatidos, é porque nós queremos ver que todos estejam preparados, que nós todos estejamos prontos, aptos, para estarmos com nossa veste branca como noiva do Cordeiro, para nos encontrarmos com o noivo, porque as bodas estão sendo preparadas, aleluia! As bodas do Cordeiro, Jesus até contou a parábola das bodas, aleluia! E ele fala assim, lá no versículo 9 de 19 do Apocalipse, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Aleluia. Todos nós estamos convidados e devemos também estar preparados, porque o Senhor não vai ter a ninguém por inocente, não vai ter a ninguém por desavisado. E ele fala ainda em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia. Eu quero lembrar para você, queridos,
que nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, Ele que nos dá instrução, Ele que nos dá a direção, Ele que nos dá o conselho, Ele que governa, Ele que nos ensina. O Espírito Santo está entre nós através da igreja dele, regendo na igreja dele. Ele está entre nós e rege a sua igreja, governa a sua igreja, preparando, nos ajudando no nosso dia a dia, nós nos prepararmos para nos encontrar com o Senhor. Não fique desligado do corpo de Cristo. Não desconecte-se da videira, esteja conectado, enxertado na videira, venha produzir fruto para o Senhor. Este é um local, aqui, a casa de oração, é local de nós estarmos reunidos. Quando o Senhor Jesus esteve entre nós fisicamente, Ele estava sempre no templo todos os dias. O Evangelho de Lucas, o último versículo do Evangelho de Lucas, diz que eles estavam todos os dias no templo, todos os dias. No capítulo 1 de Atos diz que o Espírito Santo veio sobre a igreja, no capítulo 2, quando eles estavam reunidos no templo. Queridos, o Senhor se manifesta onde há esta unidade. Lá em João 17 ele fala: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor são um. Nós somos chamados, queridos, a ser um, a ser indivisíveis. Eu, quando faço massa de pão, eu me reporto muito bem a essa condição, que como a massa de pão entram ingredientes tão diferentes, né, na composição da massa de pão. A gente coloca ovos, açúcar e sal naquela massa de pão. A gente coloca água, leite, coloca coisas tão assim diferentes entre si, mas que quando se tornam homogêneas, formam um alimento maravilhoso que nutre o nosso corpo, um alimento sagrado que é o pão. Nós devemos estar nessa condição, queridos, unidos de tal forma que nós possamos gerar alimento para esse mundo que está um caos, que está em fracasso. Vamos nos unir nesse propósito, queridos. Nós somos chamados como igreja do Senhor, e não é placa, não é denominação. Eu observo que às vezes algumas pessoas, elas assistem um vídeo, uma postagem de alguém, e se aquela pessoa é uma outra denominação, tem gente que nem gosta de dar uma curtidazinha, porque acha que é de outra igreja. Que bobagem, que coisa mais ridícula e feia. Nós devemos estar unidos, independente da placa da igreja que nós somos corpo. Nós precisamos estar em sintonia uns com os outros, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero encerrar, queridos, essa colocação minha nessa noite da palavra do Senhor, lendo em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, que fala: se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Que versículo maravilhoso! Se o Senhor demorar a voltar, vamos aprender como nos comportar, queridos, na casa de Deus, como igreja do Senhor. E ele fala: a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. A igreja não é uma associação, não é um espaço lúdico, não é um clube de diversão. Não, a igreja não é nada disso. A igreja é coluna, é firmeza. A igreja, ela tem essa responsabilidade incumbida por Jesus Cristo, e nós, como igreja, temos a função de preservar os bons costumes ensinados na Bíblia, os princípios que Jesus Cristo deixou na sua palavra. Nós temos que preservar na ética, na proclamação do Evangelho e no amor do Pai, através do Espírito Santo que foi derramado entre nós. Nós fomos chamados a ser um só. Nós fomos chamados, queridos, a estar em unidade. Nós somos o corpo de Cristo. Nós vamos participar essa noite da Santa Ceia. Reveja a sua postura em relação ao corpo de Cristo. Não aceite sugestão do inimigo de ser crente apenas virtual. Certo que nós estamos passando uma fase que não está dando para estar todos presencialmente, mas esse conceito de ser crente apenas pelos meios virtuais não é bíblico. Nós precisamos congregar, diz a palavra do Senhor. Decida, renove seus votos com o Senhor, de estar novamente se ligando ao corpo de Cristo, de estar novamente participando do
corpo e do sangue do Senhor, de estar recebendo a ministração na casa do Senhor, de estar aqui. A gente se arranha, a gente se estranha às vezes, mas isso gera conserto, gera amor, gera edificação, gera perdão. Não podemos alimentar mágoa, não podemos deixar raiz de amargura ficar entre nós, porque ela impede nosso acesso ao céu. Vamos rever isso, queridos, porque nós somos chamados para ser a igreja do Senhor Jesus. E Ele é a pedra principal e Ele está edificando a sua igreja para se encontrar com Ele. Ore comigo neste momento. Querido Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida, de cada irmão que ora conosco. Seja aqui, Senhor, no espaço físico ou nas suas casas. Ó Pai, que cada pessoa possa estar recebendo agora, Pai, a visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem o poder de convencer. Nós, Senhor, anunciamos a Tua palavra, mas quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala agora a cada coração, Senhor, que haja restauração, que membros possam ser novamente religados ao corpo do Senhor. Ó Pai, que possam religar a videira Jesus Cristo, para voltar a produzir frutos, Senhor. Tira a esterilidade do meio do Teu povo, Senhor. Tira a esterilidade da nossa vida. Ó Senhor, que nós possamos estar enxertados em amor, em comunhão, Senhor, na unidade do corpo de Cristo, Senhor, recebendo de Ti a divina orientação, Jesus Cristo, cabeça da igreja que foi posto, e nós, Senhor, aceitamos o Seu governo, nos colocamos na dependência do Senhor. Recebe, Senhor, nesta noite, neste momento, a nossa vida, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.